Fala, gente, tudo bem com vocês? Ó, como prometido, nós temos um encontro marcado nesse momento para estudarmos um pouco mais sobre como fazer um devocional. Eu espero que o nosso estudo de hoje, a nossa reflexão de hoje, possa te ensinar, te auxiliar a ter uma vida devocional com mais constância e com mais eficácia. Tem muitas pessoas que querem ter uma vida devocional, elas só não sabem por onde começar. Elas não sabem como fazer, como se desenvolverem, mas eu quero hoje aqui te dar algumas instruções que eu creio que vai te ajudar muito a se desenvolver melhor nessa área, nesse quesito, em como fazer um devocional, tá bom? Eu sei que essa questão de devocional tem ficado muito na modinha, né? Muitas pessoas que até não são cristãs, elas estão entrando nessa moda de devocional, até pela popularização de alguns livros devocionais, né? Mas eu quero aqui ensinar alguns princípios bíblicos, alguns princípios bacanas que vão te auxiliar a ter uma vida devocional muito eficaz na presença de Deus, tá bom? Então, eu quero colocar aqui na tela um material que eu preparei para vocês para auxiliar a gente nessa caminhada, tá bom? Como fazer um devocional. Deixa eu só dar duas informações aqui bem importantes. A primeira é: esse conteúdo está sendo disponibilizado gratuitamente para você, não está te custando absolutamente nada, então eu te faço um pedido muito especial. É também gratuito você curtir esse vídeo, você deixar um comentário, os pontos que você gostou, os pontos que falaram com você, mexeram com você, ou deixar qualquer outro tipo de comentário, uma mãozinha, um foguinho, um joinha. É muito importante para a gente, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante, que esse vídeo é bacana, que o pessoal tem curtido e vai entregar para mais pessoas e mais pessoas vão poder ter acesso a esse conteúdo bem bacana e serem edificados também. Então deixa um like aí, comenta, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações, para que todas as vezes que um vídeo seja postado aqui nas redes sociais, você seja notificado desse vídeo, tá bom? Então eu te faço um convite muito especial, ajude a gente aí, eu tenho certeza que você vai ser abençoado com os vídeos que serão publicados aqui nesse canal, tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. E o segundo aviso é que na descrição desse vídeo é só você clicar no tema desse vídeo, que vai subir aí uma abinha que vai ter toda a descrição do vídeo. Vai ter os grupos do WhatsApp e do Telegram. É muito importante que você esteja lá, porque esses vídeos são mandados lá e esses materiais aqui também são mandados lá. E tem um material que eu preparei para vocês, um bônus muito bacana, que vai ser enviado também nos grupos. Só que eu vou revelar ele só no final do vídeo. Então fica até o final aí, que você vai ser abençoado demais com o que eu preparei para vocês, tá bom? Mas é muito importante que você entre nos grupos que estão aqui na descrição. Vai ter lá o linkzinho do grupo do WhatsApp e também o link do grupo do Telegram. Então entra lá, é gratuito também. Você só entra, fica lá, porque semanalmente tem aulas, tem conteúdos muito bacana que a gente compartilha lá com a galera. Valeu? Então entra lá, que eu tenho certeza que você vai ser abençoado também com o que a gente vai postar lá. Valeu? Então, vamos lá. Como fazer um devocional? Só que antes disso, a gente precisa refletir qual é a importância do devocional na nossa vida. Então, vamos lá. Ter um tempo devocional diário é essencial para o crescimento espiritual. Primeiro, que para mim, o devocional tem que ser diário. Você tem que alimentar o seu espírito diariamente. E o devocional diário, eu coloco aí, é essencial para o crescimento espiritual. Ou seja, sem essa devoção diária, sem esse estudo, sem esse aprofundamento do seu relacionamento com Deus através dessas disciplinas espirituais que vamos ensinar aqui, sem esses princípios que vamos ensinar aqui, não tem como ter um crescimento espiritual. É só mediante a tudo aquilo que vamos abordar aqui, você conseguirá ter um crescimento espiritual. Por quê? Porque é nesse momento que nós alimentamos a nossa fé, fortalecemos nossa comunhão com Deus e nos alinhamos com a sua vontade. Alimentamos a nossa fé, porque da mesma forma que o nosso corpo precisa de um alimento material, precisa de um alimento sólido, o nosso espírito também precisa de um alimento espiritual. Então, se nós não alimentarmos o nosso corpo perece. Da mesma forma, o nosso espírito. Se nós não alimentarmos o nosso espírito também passa por muitos problemas de cunho espiritual. Então, é com esse momento devocional que nós alimentamos a nossa fé. Fortalecemos nossa comunhão com Deus, ou seja, estreitamos o nosso relacionamento com Ele e nos alinhamos com a sua vontade. Até porque a vontade de Deus está expressa naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, se você quer conhecer a vontade de Deus, Bíblia, palavra de Deus. E aonde nos alinhamos à vontade de Deus? Nesse momento devocional.
nesse momento de reflexão, nesse momento de leitura, nesse momento de oração. É ali que nos alinhamos com a vontade de Deus. Até porque tanto a oração como a palavra nos alinham acerca da vontade de Deus. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra direciona, a palavra nos alinha à vontade dele. E a oração também. Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, a orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, tanto a palavra como a oração nos alinham à vontade dele. E a vontade dele, como disse Paulo em Romanos 12, versículo 2, é boa, perfeita e agradável. É nesse espaço, é nesse tempo sagrado, ainda que breve, porque o devocional ele não tem o propósito de ser algo muito longo, 5, 10 horas de devocional, isso não existe. Ainda mais que existem muitas pessoas que não dispõem de um tempo grandioso para manterem suas vidas devocionais. Então, às vezes, o que você tem é 1 hora e meia, 30 minutos, 40 minutos. Mesmo assim, ainda que breve, o Espírito Santo fala conosco, molda nosso caráter e nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Então, é nesse momento, todos os dias, no nosso devocional, que o Espírito Santo fala conosco. Quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a palavra de Deus, Deus fala conosco. É nesse momento que Deus fala conosco, molda o nosso caráter e capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. Esse é o nosso propósito. Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, agora eu não vou me recordar se é o versículo 30 ou 31. Ele diz: quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, façam tudo para quê? Para a glória de Deus. Nossa vida deve glorificar a Deus. E é no momento devocional que nós somos capacitados a glorificar a Deus com as nossas vidas. Agora, deixa eu te fazer refletir. Um dia sem devoção pode parecer comum, mas é um dia que deixamos de ouvir a voz do nosso Pai. Um dia que você deixa de ler a Bíblia é um dia que você deixa de ouvir a Deus. Um dia que você fica sem orar é um dia que você deixa Deus sem ouvir a sua voz. Então é muito importante se ter uma vida devocional. Agora, quais são as ferramentas e os princípios que nós devemos seguir quando formos fazer o nosso devocional? Quais são? Quais são os pontos importantes de um devocional? O que a gente faz num devocional, Mateus? Comece o seu devocional com uma oração sincera. E por que eu digo aqui uma oração sincera? Porque tem como orar errado. E eu falei isso numa jornada que fizemos, que é a jornada bíblica da oração. Então, se você não conseguiu acessar, se você não teve acesso a isso, me envia uma mensagem no WhatsApp, lá naquele grupo, que eu falei para vocês entrarem. Envia uma mensagem lá naquele grupo. Olha, eu quero adquirir essa jornada, como é que eu faço? Eu tenho certeza, vou te mandar uma mensagem no privado, você vai conseguir aí acessar essas aulas, tá bom? Mas comece com uma oração sincera. Abra o seu coração para Deus. Não tente camuflar nem esconder nada de Deus, até porque não vai adiantar de nada. Deus conhece quem somos por dentro e por fora. Então comece com uma oração sincera. Peça a Deus para abrir a sua mente e o seu coração para compreender a palavra de Deus e aplicá-la. Por que eu falo de mente e coração? Porque essas duas coisas estão envolvidas quando lemos a palavra de Deus. O pastor Hernando Dias Lopes, e citamos ele lá na jornada bíblica sobre oração, Hernando Dias Lopes disse que nós devemos ter luz na mente e fogo no coração. Então essas duas coisas são bem importantes. Peça a Deus para abrir a sua mente e o coração para compreender a palavra de Deus e aplicá-la. Tiago disse que nós não devemos ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Falaremos isso um pouquinho mais à frente. Mas devemos compreender a palavra de Deus e aplicá-la. Mas a gente só consegue aplicar se primeiro a gente entender. Não tem como você praticar o que primeiro você não aprendeu. Jesus disse em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas a verdade só liberta quem primeiro conheceu ela. E conhecereis a verdade vos libertará. Então primeiro tem que conhecer. Só se conhece lendo. E você só consegue essa compreensão se você orar. Deus, abre a minha mente, abre o meu coração, para que eu possa compreender a palavra de Deus e aplicá-la na minha vida. Nessa oração eu te dou alguns conselhos aí. Você pode incluir gratidão pelo dia, muito importante, e pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre Deus e sua palavra. Confissão de pecados e busca por perdão. Você é pecador. João disse na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 7 e versículo 9, se dissermos que não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso e nós enganamos a nós mesmos. Se dissermos que não somos pecadores, nós estamos nos enganando. Então nós somos pecadores e precisamos de perdão. E esse perdão precisa ser buscado em oração.
Pedido de direção e sabedoria para a leitura da Bíblia. Você está precisando de uma resposta de Deus? Peça a Deus uma direção e sabedoria para a leitura da Bíblia. Peça a Deus, Deus, por onde eu começo? Deus, fala comigo através do texto, me dá uma direção, responde essa minha oração através da tua palavra. E eu tenho certeza que Deus vai te ouvir. Segundo ponto é a leitura bíblica. Depois de ter orado, você vai escolher um trecho da Bíblia para ler. Pode ser um capítulo por dia ou um plano de leitura, tanto faz. Eu não sou dogmático com essa questão, não, tem que ler dessa forma. Tem gente que vai começar de Gênesis, tem gente que vai começar de Mateus, tá tudo certo. Não existe uma ordem bíblica de onde você deve começar. Você deve ler. A Bíblia nos ordena a lê-la. Então, nós precisamos ler. De onde? Aí é você que escolhe. Desde que haja uma coerência na sua leitura, é bacana. E o bacana é você ler também sistematicamente, um capítulo por dia, um plano de leitura. Então você pode ler Gênesis 1 hoje, Gênesis 2 amanhã, 3 no outro dia, ou pode ler um capítulo de manhã, de tarde, de noite, aí pode ser Antigo Testamento, Salmos e Novo Testamento, e assim sucessivamente, ou só o Novo Testamento, você que sabe. E também o plano de leitura. Se você quiser um plano de leitura, é só você entrar no grupo do WhatsApp ou do Telegram e mandar lá. Mateus, eu quero um plano de leitura de 1 ano, de 6 meses, de 3 meses, a Bíblia toda, o Novo Testamento, que eu vou achar um lá na minha galeria e vou te mandar. Mas é importante que você esteja no grupo do WhatsApp ou do Telegram, tá bom? Ou nos dois. Então me manda lá, que eu vou te mandar um plano bem bacana para você ler. Mas achou o plano? Vou ler esse plano aqui, ou vou ler um capítulo por dia, seja lá o que você escolheu. Leia com atenção, observando o contexto e os ensinamentos principais. Não é só ler a Bíblia, de qualquer forma. É ler com atenção, observando o contexto e os ensinamentos principais. Aqui vai algumas dicas. Leia devagar e com atenção. Olha só, não adianta você pegar a sua Bíblia, você abrir a sua Bíblia e ler correndo. Mateus capítulo 5, versículo 1. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse, bem-aventurados os pobres. Não adianta. Não adianta. Leia devagar e com atenção. Se for pegar um texto, deguste o texto. Olha o que o salmista disse. Salmo 1, versículo 2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha que precioso. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Então devemos ter prazer ao ler a palavra de Deus. Um filósofo contemporâneo, Pondé, eu estava assistindo um podcast que ele estava falando sobre leitura. Óbvio que não da Bíblia, mas a Bíblia nos ordena ter prazer na sua leitura. E o que ele falou se encaixou muito no que eu penso. Ele disse que o prazer leva tempo. Então, para você ter prazer em algo, ou demonstrar prazer em alguma coisa, você precisa gastar tempo. Então, quando você for ler o texto bíblico de forma prazerosa, leia devagar e com atenção. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Tente visualizar a história. Jesus olhando para as multidões, subindo ao monte, se assentando, os seus discípulos se aproximando e Jesus aí então começando a ensinar. Percebeu que lendo devagar você vai se atentando aos detalhes? Jesus olha as multidões, sobe o monte e prepara aquele ambiente de ensino. Ele se assenta, porque na cultura daquela época era o mestre que se assentava e os alunos ficavam em pé. Os discípulos se aproximam e ele começa a ensinar. Por quê? Porque a aproximação nos dá a entender que os discípulos se interessaram por aquilo. Queriam aprender, queriam ouvir o seu mestre. E quem se interessa se aproxima. Quem se interessa está junto. Então, olha como é que uma leitura bem cautelosa te faz compreender alguns pormenores que, se você fosse ler de forma apressada, fosse ler correndo, você não se atentaria. Jesus continua, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobres em espírito aqui são aqueles que reconhecem a sua miserabilidade. Então, desses camaradas é o reino dos céus. O reino dos céus não é para quem acha que merece. É justamente o contrário, para quem tem a certeza de que não merece, mas a graça de Deus pode lhe alcançar. Então, olha como você, lendo devagar e com atenção, você extrai preciosas lições da palavra de Deus.
Mas, em segundo lugar, use diferentes versões da Bíblia para melhor compreensão. Eu tenho aqui na minha mão a Nova Almeida Atualizada. Já está acabadinha. Mas eu também tenho a NVI. Ó, NVI. Nova Versão Internacional. Mas eu também tenho ali a Revista Corrigida, a Revista Atualizada. E também tenho no celular todas as outras versões. É muito importante você usar diferentes versões da Bíblia para você compreender melhor. Você quer ver? Eu separei um versículo aqui. Olha só que interessante. Efésios 1, versículo 5. Na Revista Corrigida, ARC, tá assim, ó. E nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Deixa eu só lhe perguntar uma coisa. Tu sabe o que é beneplácito? Eu sei que tu não sabe. Sabe por quê? Isso daqui é uma palavra muito antiga. Muito antiga. E que não é usual hoje. Agora, novas versões trazem o mesmo significado, mas com uma palavra mais atual e que você entende. Aí vem essas outras versões que eu citei aqui. Olha como é que muda. A Nova Almeida Atualizada diz assim, ó, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Então, opa, você já começa a entender que beneplácito tem a ver com propósito. Só que a nova tradução da linguagem de hoje, a NTLH, diz: Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Então, beneplácito está ligado a prazer, propósito. Consegue entender como abre a sua mente? A NVT também interpreta beneplácito como propósito. Então, ó, a Almeida do século XXI diz assim, ó, e nos predestinou para si mesmo, segundo a sua boa determinação, sua vontade. Então, determinação, propósito, prazer, isso tudo numa palavra mais antiga significa beneplácito. Tá? Então, olha como se utilizar de mais de uma versão da Bíblia te faz compreender melhor. Às vezes você lê a Bíblia e não entende porque você está lendo uma versão muito antiga. Compre uma nova. Se você estiver no grupo do WhatsApp, eu lhe aconselho, e você perguntar lá, eu vou te dar uma lista de versões bíblicas que você tem que ter em casa. Tá bom? E também vou lhe passar o aplicativo que eu uso para consultar todas as versões ao mesmo tempo. Comparar o mesmo versículo em todas as versões. Tá? É só você mandar uma mensagem lá nesse grupo do WhatsApp. Ok? E meditar sobre o que Deus está falando com você através do texto. Então, quando você lê o texto, você vai meditar, ruminar sobre aquilo. O que Deus está falando comigo? O que esse texto está querendo me dizer? O que eu preciso fazer lendo esse texto aqui? Qual é a atitude que eu preciso tomar? Medite sobre aquilo. O que Deus está falando com você? O que está queimando no teu coração através desse texto? É isso. Esse é o segundo ponto. Terceiro, anotações e aplicação. Após a leitura, você orou, você leu. Agora escreva o que aprendeu. Ah, Mateus, eu vou anotar no celular. Eu não sou contra o uso de tecnologia. Só que tem um problema. Anotar ativa mais áreas do cérebro do que colocar no celular, do que digitar. Te ajuda a memorizar mais do que digitar no celular. Então, por favor, eu vou te ajudar se você ficar até o final. Eu vou te abençoar com uma coisa que vai te auxiliar muito nessa questão. Mas, ó, caderno, papel, caneta. Pelo menos no seu devocional. No seu trabalho, na sua faculdade, na escola. Aí faz o que você quiser, no seu notebook, no seu tablet, mas pelo menos no devocional. Anote o que Deus vai falando com você. Anote. Pergunte-se. E perguntando-se, você anota. O que esse texto me ensina sobre Deus? O que eu aprendo sobre Deus aqui nesse texto? Segunda pergunta. Há algum pecado para se evitar aqui? Então, quando a Bíblia diz o bem que eu posso fazer e não faço, nisso eu peco, então qual é o pecado que eu tenho que evitar aqui? O pecado da omissão. Você pode fazer o bem e não faz. O pecado da omissão. Ou tem algum mandamento para eu obedecer? Por exemplo, não matarás. É um mandamento. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Não matar. Evitar todas as situações que me impulsionam a fazer aquilo. E terceiro, como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? A Bíblia diz que você tem que amar o seu próximo. Como é que eu posso aplicar isso? Como é que eu posso amar o meu próximo hoje? Ajudando ele em alguma coisa? Como é que eu posso ajudar o meu próximo? Uma senhorinha está carregando sacola na rua e Deus tocou no meu coração em ajudá-la. Vou lá ajudá-la. É isso? É assim que eu posso aplicar no meu dia a dia? Então vai lá e faça.
O devocional, ele não pode ser algo que só alimente a tua mente. Então tu vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia, mas acabou o devocional? Acabou. Não. Aquilo tem que culminar em prática. Então você leu, eu tenho que amar o meu inimigo. Então você vai chegar, como é que eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Então vou chegar naquela pessoa que não gosta de mim, vou ligar para ela e falar, cara, eu quero pagar um café para você. Eu só tô dando um exemplo, não tô falando para você fazer exatamente isso. Mas se precisar, faça. Fulano, eu vou pagar um café para você. Eu quero te pedir perdão e tal. Para alguns isso vai ser uma humilhação. Mas para você não. Para você que é servo de Deus, para você que leva uma vida devocional, para você vai ser aplicar a palavra de Deus à sua vida. Aí eu digo aí, ter um diário devocional ajuda a registrar o crescimento espiritual e revisitar aprendizados importantes. Então, daqui a 3 meses, você vai ler aquela folha de devocional sua de 3 meses atrás e, caraca, eu cresci, eu aprendi. Então, ter um diário devocional te ajuda muito. E o último ponto, louvor e adoração. Termine o seu devocional adorando a Deus. E isso pode ser feito de diversas formas. Primeiro, cantando louvor, ouvindo uma música cristã. Cante ao Senhor, louve ao Senhor. Ou então escute uma música cristã. Lá no grupo do WhatsApp. Você está vendo que o grupo do WhatsApp lá é movimentado. De vez em quando eu sempre estou mandando um louvor muito bacana que está relacionado com alguma coisa que a gente está estudando. Mando algum louvor que está em alta, que é bíblico, que tem uma adoração genuína. Eu mando lá para a gente se edificar. Algumas pessoas também mandam. É muito bacana. E eu creio que teve um dia que eu mandei um louvor lá e uma pessoa deixou um comentário de que realmente era tudo que ela estava precisando, que Deus falou com ela naquele momento. E para você ver, um louvor, uma música cristã, tocou de forma tão profunda a vida de uma pessoa. Segundo, expressando gratidão e reconhecimento pelo amor de Deus. Quando você agradece a Deus, expressa sua gratidão a Deus e reconhece isso, o amor de Deus sobre a sua vida, a graça de Deus sobre a sua vida, você está adorando a Deus. E terceiro, meditando em um salmo ou passagem que exalte a grandeza divina. Os salmos são cânticos baseados em orações de homens, de Deus, de pessoas que viveram dificuldades como você e eu vivemos e que exaltaram o nome do Senhor ali. Na verdade, o livro dos Salmos é o inário de Israel. Era o inário naquela época de Israel. Então eles cantavam alguns salmos no templo até Jesus, depois da Santa Ceia, tendo cantado um hino. Ele foi para o Monte das Oliveiras, onde ele foi preso. Esse tendo cantado o hino era um salmo. Então medite em um salmo, uma passagem que exalte a grandeza divina, porque adorar é justamente isso, é reconhecer quem ele é. É exaltar a grandeza de Deus, é agradecer, louvar ao nome do Senhor. Tá bom? Então você orou, você leu, você anotou, você adorou. Agora lembra que eu falei há um tempinho atrás que eu ia te ajudar com algo que iria facilitar muito esse processo? Pois bem, eu quero abençoar a sua vida de uma forma poderosa. Então eu já peço, se você ainda não deixou o like, não comentou, por favor, passa aí, é de graça e você ajuda muito a gente. Eu preparei um material muito bacana para você, para te auxiliar nesse processo de devocional, para te auxiliar nesses momentos aí que você vai ter com Deus. Eu vou até aumentar aqui para que você visualize bem, tá? O diário devocional. Lá no grupo do WhatsApp e do Telegram vai estar disponível esse diário devocional. Você vai fazer o download gratuitamente, vai estar lá, você vai imprimir, né, e você vai fazer o seu devocional com esse planner. Então ele tem aqui, ó, para você colocar a data, a passagem da Bíblia que você leu, o que você aprendeu, a aplicação. Lembra? Aplicar. Como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Você vai colocar lá. Gratidão, que também faz parte da adoração. Pedido de oração, o que você precisa melhorar e o que você já melhorou. Então você vai imprimir vai tirar xerox, se você tiver impressora, copiadora, melhor ainda, mas se não, você vai em algum lugar, alguma gráfica, imprime e vai tirando xerox. Se você quiser encadernar ali 30, 31, que aí é bom que você já tenha o do mês inteiro, você vai fazendo as suas anotações e vai guardando. Você já vai ter um material bem bacana ali e que depois você pode, depois de meses, anos, você pode voltar ali e ver todo o seu progresso. Tudo que você pediu a Deus para que melhorasse na sua vida e tudo que já melhorou. Então, olha que bacana. Textos da Bíblia que você leu, lições que você aprendeu, vai estar tudo armazenado ali, tá? Então, eu creio que vai te abençoar muito, que vai te ajudar muito, vai te impulsionar a ter uma vida devocional e eu tenho a certeza que vai ser um tempo extraordinário para a sua vida. Então, eu espero que essa aula, esse conteúdo tenha te abençoado muito. A minha oração é para que tenhamos
uma geração disposta, uma geração sedenta por mais de Deus. A minha oração é que você se dedique mais, se entregue mais na presença de Deus. Porque é para isso que nascemos, para glorificar a Deus. Passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Jesus disse, nisto consiste a vida eterna, em conhecer a Deus. Então, que aqui nessa terra o nosso maior desejo seja conhecer o Senhor, aprofundar o nosso relacionamento com Deus. Então, que Deus te abençoe, que essa aula te impulsione a buscar mais a Deus, a buscar mais a sua presença e ter uma vida devocional. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima. Fique ligado para os próximos vídeos. Deus te abençoe.